Olá novamente, o meu nome é Ana Carla. Vamos dar continuidade às aulas de geometria analítica. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o ponto médio de um segmento, né? E trabalhar essa ideia em algumas questões. Primeiro, o segmento de reta possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um deles irá dividir o segmento em duas partes iguais. Então, de A até B, existem infinitos pontos, tá? Nesse segmento de reta, ó. Existem infinitos pontos. Mas só um, que eu estou chamando aqui de ponto M, é que vai dividir esse segmento de dois de mesma medida. A distância de A até M é a mesma distância de M até B, ok? Trabalhando essa ideia, o que a gente pode observar, né, nesse plano cartesiano aqui que eu coloquei para vocês? Eu vou colocar as coordenadas dos pontos para que fique mais claro. Então, nós temos aqui, ó, ponto A, que tem coordenadas XA, YA. Nós temos o ponto B, que tem coordenadas XB e YB. Nós temos o ponto M, que tem coordenadas XM e YM. Certo? Nós temos três pontos, o A, o B, o ponto médio de A e B. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, como eu já fiz em outras aulas, é observar que aqui, ó, formam dois triângulos. Se eu colocar um ponto aqui, triângulo AM e N, e o triângulo AB e P. Se eu colocar um ponto aqui, ó. Sendo que esse N tem o mesmo x do M, ou seja, xm é igual a x do N, e tem a mesma, observem, ó, tem a mesma abscissa daqui, ó, do M, e a mesma ordenada do YA. Ou seja, isso aqui é igual ao YM. Além disso, eu sei que as coordenadas do ponto P, a abscissa é a mesma que do B, do ponto B, ó, já que está no mesmo, tá, a mesma posição. E aqui, ó, tem a mesma ordenada, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o YP. A mesma ordenada do ponto A e do ponto E. Então, trabalhando com esses desenhos, né, trabalhando com esse triângulo aqui menor e o triângulo maior, eu vou fazer uma semelhança entre triângulos. Triângulo AMN, tá? E triângulo ABP. Então, trabalhando com esses dois triângulos, nós temos que AM, tá? Esse segmento AM dividido sobre o segmento AB, é igual ao segmento AN sobre o AP, utilizando a ideia de semelhança, AN sobre AP. Eu tenho isso, tá? Só que, por sua vez, AM sobre... Quem é o AB? O AB
Na verdade, é 2 vezes a m, já que aqui a distância é a mesma. Então, é 2 vezes o AM. Ou seja, nós temos que AP, ó, se eu simplificar aqui, né, ó, dividir aqui AM por AM fica 1. Então, nós podemos concluir que AP é igual a 2 vezes o AN, né? O comprimento de AN. Estou falando de segmentos, tá, gente? Trabalhando sempre com segmentos. Ou seja, a distância de A até P, é igual a 2 vezes a distância de A até N, certo? 2 vezes a distância de A até N. Dado isso, nós temos que é a distância de A até P, o segmento AP. Lembram? Nós temos aqui um segmento que é paralelo ao eixo X. Então, vai ser módulo de XP menos XA. XP menos XA é igual a 2 vezes o AN, ó. O AN, tá? O AN, XM menos XA. Então, 2 vezes XN, XN menos XA. Certinho? Tudo ok, né? Só que o XP é o mesmo X do B. Então, nós temos que XB menos XA é igual a 2 vezes, ó, XP é a mesma coisa que XB, ó. É igual a 2 vezes XN menos XM, desculpa, é M, né, ó. Já que o XN é igual ao XM, então XM menos XA, certo? 2 vezes XM menos XA. Ou seja, nós temos que XB menos XA é igual a 2XM menos 2XA. Organizando isso aqui, trazendo o 2XA para o lado de cá, vai ficar, ó, XB menos XA mais 2XA é igual a 2XM. Ou seja, XB menos XA com mais 2 vai ficar só XA igual a 2XM. Esse 2 aqui passa dividindo. Então, XB mais XA é igual a XM. Isso aqui tudo dividido por 2. Ou seja, o XM é igual a XA mais XB sobre 2. Certo? Do mesmo modo, eu posso fazer com o y do m. A mesma fórmula eu posso fazer com o ponto médio para o y, para a ordenada. E aí vou encontrar também algo semelhante. Eu vou encontrar que ym é, na verdade, o ya mais o yb sobre 2. Então, o ponto médio, o meu ponto médio, ele é dado por essas coordenadas xm e ym. Então, o meu ponto médio, meu ponto M lá, são dados por essas coordenadas xm e ym.
Então, toda vez que eu quiser o ponto médio, eu tenho que calcular a soma das abscissas dividido por 2 para dar o xm, a soma das ordenadas dividido por 2 para dar o ym. Vamos ver isso em algumas questões, para ficar mais claro. Vamos lá. Vamos ver que é verdade, né? Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Dadas as coordenadas dos pontos A e B pertencentes ao segmento AB, determine as coordenadas do ponto médio desse segmento. Eu não vou desenhar mais o plano cartesiano, mas quem quiser pode desenhar para ver que é verdade, tá? Então, ele quer o ponto médio. Então, nós sabemos que o xm é o x do A mais o x do B sobre 2. Isso aqui, x do m, é igual a 4, né? Mais 8 dividido por 2. 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, nós temos aí que o xm é igual a 6. Vamos fazer agora o y. Ym vai ser ya mais yb sobre 2. Ym nesse caso vai ser igual a 10 mais 6, né? 6 mais 10 dividido por 2. Ou seja, 16 dividido por 2, que é igual a 8. Então, no meu caso, ym é igual a 8. Logo, quem é as coordenadas do ponto médio? O ponto médio tem coordenadas 6 e 8. Bem simples, bem rápido aí a questão. Ok? Então, o ponto médio tem coordenadas 6 e 8. Segundo exemplo, diz o seguinte. Dados os pontos P e Q, determine as coordenadas do ponto médio PQ. Então, para você determinar as coordenadas do ponto médio PQ. Então, nós sabemos, tá? Que P e Q. Então, aqui nós temos que o ponto médio xm é igual a xp mais xq dividido por 2. No caso aqui, nós temos xm igual a 5 mais menos 2 dividido por 2, ou seja, 5 menos 2, 3, sobre 2, que é o xm, certo? Então, xm é igual a 3 sobre 2. E temos o ym, que nesse caso é yp mais yq dividido por 2. Então, ym é igual a 1 mais menos 9, 1 mais menos 9 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a menos 8 sobre 2, ou seja, ym é igual a menos 4. Menos 8 sobre 2, ym é igual a menos 4. Ou seja, o meu ponto médio tem coordenadas 3 sobre 2, abscissa, e menos 4. Respondendo à questão, o ponto médio tem coordenadas 3 sobre 2 e menos 4. Tá? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.